Nós temos a Semana da Páscoa aí iniciando. A gente queria relembrar vocês dos desafios que o sistema educacional tem dado aí do coordenador, né, do Instituto. E se vocês levarem, convidarem e matricularem 10 alunos, vocês entrarão numa sala VIP, né, guloseimas, tratamento VIP mesmo, bem especial, no baile que haverá, que já está aí no tem um cartaz, a gente vai divulgar, está sendo divulgado já, na verdade, né? E aí nós gostaríamos que vocês se empenhassem, né, para tentar convidar o maior número de amigos de vocês dentro da ala, que às vezes não estão ainda matriculados, e apenas um convite, eles precisam assistir 2 aulas, já estarão automaticamente matriculados, né? E eles ainda receberão um bis, não é isso, Anderson? Receberão uma caixinha de bis, né? Não, não é bis, é É, Kit Kat. Kit Kat, muito bem, isso mesmo. Então vai ser muito bacana essa atividade aí. Então vamos para cima, como a gente diz, né? Vamos convidar quem na nossa sala, quem te vê que não está matriculado, conversa com o bispo lá e ajudar os jovens, tá bom? Eu gostaria que, então, para a gente iniciar, que eu queria convidar a Gabriele. Pode fazer a oração para nós, a primeira? Posso sim, irmão. Só querendo falar rapidinho, essa é a primeira aula que eu tô assistindo, tá? Eu vou me Ah, matricular hoje mesmo. oh, que Legal, legal. muito bom. Ei, Poxa, já, Gabi, olha aí, já vai, se antes, manda puder, se matricular. puder ir lá no Já, Instituto, já vou convidar aí É. para você, para é, ganhar um ponto já, na sua se, matrícula. se der Já para pega passar lá no Instituto para pegar o a chocolate, seria bom. Se der para você passar lá, Tá, eu vou dar um jeitinho, porque por conta da neném, mas eu vou dar um jeitinho de ir lá. tá bom, legal. Tá, vou fazer a oração. Só um minutinho para eu entrar aqui no meu. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui a nossa. Só ver aqui. Acho que não estou conseguindo compartilhar aqui. Peraí. Moisés, eu não sei Compartilhando tela pela se é vez. só eu, mas tá, eu tô te ouvindo bem baixinho. Não, Não, meu áudio agora. Eu vou desligado desligar aqui aqui o no ar celular e a e a gente vai gente vai conversando. conversando por aqui. Depois eu vou tentar compartilhar a tela. Melhorou agora. Deixa eu te Deixa eu colocar ver. como co-host aqui. Tá? Tá vendo que tá dando para ti aí? Pronto. Tenta aí agora. Bora. Só, peraí.
Está aparecendo minha tela ampliada? Ainda não compartilhou. Compartilhei, né? Agora, tudo ok? Agora sim. Assim, muito bem. Então, esse é o tema da nossa lição de hoje. O que acontece, né, após esta vida, né? Então, há muito que se pergunta sobre, é muito questionada, né, entre o nossos amigos, nossos parentes, entre muitas instituições. E essa pergunta, às vezes, ela não se tem uma resposta concreta, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós temos as respostas, né? E vocês já aprenderam isso desde quando começaram a iniciar os primeiros passos dentro da igreja, né? Então, por causa de Jesus Cristo, nós podemos vencer algumas coisas que nós estamos ainda enfrentando nessa vida. Essa primeira figura que vocês têm aí são dois personagens muito importantes dentro do plano de salvação que nós já conversamos, né? Quem são eles? Adão e Eva? Né? Adão e Eva? Adão e Eva. O meu áudio está bom, né? O meu áudio está bom? Meu áudio está bom? Dá para ouvir. Tá, Mas tá ótimo. Bom. Então, Adão e Eva, eles são os personagens da queda, né? E a gente já aprendeu em aulas passadas que a queda, ela teve que fazer parte do plano, porém, ela teve alguns efeitos, né? Que eu quero mostrar para vocês agora. E faz parte desse nosso segundo estado, tá? Essa figura nós já conhecemos, sacrifício expiatório, né? Então, a queda ela trouxe alguns efeitos. Por isso, nós precisamos aqui nesta vida desse acontecimento. Depois tivemos a morte, tá, de Jesus Cristo, que fazia parte também desse plano. E também, que figura essa? Representa o quê? Ressurreição. A ressurreição. Muito bem, Thalita. A ressurreição. Então, vamos dizer que esses três pilares aí, eles, eles fazem parte. Sem um episódio desse, nós não poderíamos vencer duas etapas importantes que a queda de Adão e Eva trouxeram para a humanidade. Nós vamos falar um pouquinho desses dois acontecimentos. Nós já discutimos isso em aulas passadas também, mas eu preciso falar dele novamente. Um, um é o quê, Gabriele? Irmão, você pode repetir? Um dos efeitos que a queda de Adão trouxe para nós. Está ali, olha. A morte física e a morte Morte, espiritual. morte física, né? E a outra, Morte espiritual. morte espiritual. Muito bem. Então, eu quis fazer um resumo nesse contexto. Vocês olham que a queda ela está ali. Ela trouxe a morte física e a morte espiritual. A morte física a gente já comentou, né? Alguém gostaria de
de reforçar novamente o que é a morte física e uma outra reforça o que é a morte espiritual? Deixa eu ver se vocês estão afiadas mesmo. Morte física, Thalita. A morte física é a separação do corpo e do espírito. É a morte que nós conhecemos, né? Assim. E a morte espiritual é nosso afastamento de Deus. Que Adão e Eva, eles podiam falar com o Senhor, né? Com uma conversa assim, face a face, e a gente não. Muito bem. É isso aí. Perfeito. Então, isso aí é um conhecimento que nós podemos adquirir separadamente, vocês estudando sobre expiação. A expiação, Jesus Cristo a gente aprendeu, né? Inclusive, a gente está na época de Páscoa, a gente está relembrando isso, né? Muitas religiões estão se voltando para esse momento, né? Mas é o sacrifício expiatório de Cristo, tá? Ele pagou pelos nossos pecados, nos possibilitando vencer aí o quê? A morte espiritual, né? Uma condição. Jaqueline, qual é a condição de nós vencermos a morte espiritual? Pode nos ajudar aí? Eu acredito que é nos achegando ao Senhor, né? Obedecendo ao Senhor, procurando conhecer mais sobre Ele. Dessa forma, nós podemos nos afastar, né, dessa morte espiritual. Isso, muito bem, perfeitamente, é isso mesmo. A morte espiritual, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, houve uma separação, eles se afastaram da presença de Deus. Então, com o sacrifício expiatório de Cristo, há o que a Jaqueline falou perfeitamente, uma aproximação de Deus através do nosso arrependimento, né? Do aprendizado e da busca, através dos convênios que eu e vocês estamos fazendo, correto? A morte física, ela vai ser vencida quando nós o quê? Hein, Gabriele? Quando é que nós vamos vencer a morte física? Nossa terceira figura aí. Irmão, só um momento rapidinho que eu tô na ligação com meu esposo, Ah, rapidinho, tá tá? bom, Desculpa. tá bom. Fique à vontade, Tá, fique à desculpa. vontade. Glene, como nós, como nós venceremos a morte física? Quando a gente ressuscitar. Muito bom, isso aí mesmo, tá aí. Ó. A mesma, o mesmo passo que Cristo ele teve ao ressuscitar, nós teremos que dar esse passo também. E esse é um dom gratuito, né? Um dom gratuito. Isso significa o quê, Thalita? Quando a gente fala que a ressurreição, a vitória sobre a morte, ela vai ser um dom gratuito. Porque a morte espiritual não é gratuita, né? Vencer a morte espiritual tem um preço. Mas a morte física, por que que é um dom gratuito? Porque todas as pessoas que nasceram nessa vida, que ganharam um corpo, vão ressuscitar um dia. Muito bem. Independente, né? Se elas foram pessoas maus ou pessoas boas, né? Independente. É um dom gratuito. Muito bem. Obrigado, perfeito. Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu gostaria que a Jaqueline lesse para nós essa escritura de Moisés 1:39. Esse é o grande objetivo porque nós estamos aqui. Só um minutinho. Jaqueline, só um minutinho. Deixa eu atender aqui uma pessoa. Perdão, jovens. Ah, pode ler, Jaqueline, para nós, por favor. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Isso, né? Então, esse é a,
o propósito, né? O plano de salvação, ele foi elaborado e preparado com esse objetivo. Então, essa é a maior obra, né, que o Pai Celestial preparou para seus filhos, proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Aí agora, quando a gente fala sobre imortalidade e vida eterna, se eu voltar aqui, ele está querendo dizer exatamente isso daqui, ó. A minha maior glória é que o homem vença a morte física e a morte espiritual, né? Já que Adão trouxe esses dois efeitos. Então, essa doutrina na igreja, ela é uma doutrina assim muito bonita, muito inspiradora, porque a gente precisa entender isso para que a gente possa saber qual é o nosso papel dentro desse plano. O que que eu preciso fazer para eu voltar para casa novamente, né? Isso é um ponto muito importante que eu e vocês precisamos adquirir ainda nesta vida, antes de a gente passar para o outro lado, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade até aqui que nós já começamos? Podem perguntar. Se eu souber responder, senão eu vou atrás. Sessão de perguntas agora ou curiosidade. Nenhuma? Tá bom, vamos seguir então. Nas Escrituras, nós conhecemos algumas coisas importantes. A gente vai ler o que no livro de Mormon e Alma, ele fala um pouquinho sobre esse contexto, tá bom? Aí vamos dividir aí. Eu gostaria que. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão organizados aqui na minha tela. A Thalita vai ler o 42, ok? A Gleiene pode ler o 43. A Gabriele, se já estiver tranquila, pode ler o 44, senão ela avisa para a gente. Ryan, seja bem-vindo. Rian, seja bem-vindo. Eu Rian, posso você... sim, irmão. Ah, ok, você vai ficar com 44, então. E o Rian vai ficar com 45, ok? Então, vamos lá, Thalita. Ora, existe uma morte que é chamada morte física e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nós achamos neste momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo que sabemos agora, tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo, e todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Rian? Ele escreveu que não vai poder. Ah, tá bom. Obrigado. Eu não estou lendo o chat. Quem está aí que não leu? Deixa eu ver. Ah, Jaqueline, pode ler o 45 no lugar do Rian? Sim. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se-á a seu corpo, para não mais serem divididos, o todo tornando-se assim
espiritual e imortal, de modo que já não posso experimentar corrupção. Tudo bem, viu só? Quanto conhecimento está contido nesses 4 versículos, né? Alma aí, ele faz uma explanação muito boa, muito sábia sobre alguns pontos de nossa doutrina, na verdade, da doutrina de Cristo, né? Então, a gente encontra aí, aliás, eu não quero nem falar, o que que vocês encontram aí? Algumas doutrinas aí, nesses versículos. Tem até algumas bem amostras aí. Hum, Vamos lá, podem dar uma olhada lá, ó. Somente no versículo Fala 44, sobre o julgamento, a ressurreição. julgamento, ressurreição, né? Quando vocês leem sobre que tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, o que que passa pela cabeça de vocês? Bora discutir rapidinho sobre isso? Vocês têm alguma curiosidade para saber, para entender como é que isso acontece? A Escritura fala que vai ser tudo restaurado. O que significa isso? O que vocês pensam? Seja bem-vindo, Derson. Que o nosso corpo ele vai ser restaurado novamente, mas na sua perfeita estrutura. Então, se a gente tem algum defeito no corpo, ele não vai existir. Muito bem, perfeito, né? Existe a nossa matéria física, vocês sabem que a gente nasce, né, bem bebezinho e a gente vai crescendo e vai subindo. Vai chegar o momento que as nossas células vão começar a envelhecer também, e é o momento que a gente vai começar, né, a descer e começar a não ter tanta energia como a gente tinha na nossa juventude, né? Então, quando a gente for restaurado, diz que a gente vai ser restaurado na nossa perfeita forma. Essa nossa perfeita forma, a gente não sabe qual é, mas é o nosso auge. Pode ser os 30 anos, pode ser os 32 para alguns, não sei. Mas só sei que o Senhor fala que nós teremos essa restauração numa perfeita forma. Tá? E como a Thalita falou, tudo que a gente danificar durante essa vida, na ressurreição, será restaurado. As Escrituras dizem que até um fio de cabelo, né, que nós perdemos, vai ser restaurado. Então, para vocês verem a perfeição que é a ressurreição. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma parte daí que nós lemos? Alguma dúvida que vocês tiverem, curiosidade? Existem muitas perguntas, né, que vocês terão lá para frente, né? Mas eu quero dizer para vocês e afirmar que elas têm respostas. Tá bom? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Se tiver, a gente volta aqui e discute, tá bom? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Uma pergunta que muitas pessoas se fazem. E a resposta é sim. Mas e depois? Essa pergunta, mas e depois, é que é crucial. Que muitas pessoas não podem até acreditar, né, que existe o depois, mas como é que acontece, o que precisa se fazer, não tem. Essa pergunta ela foi de um discurso, de uma matéria de uma das Aliarona, de David A. Edwards, né? Ele comentou um pouco sobre isso. E eu achei muito interessante, né? Essa jovem aqui, como qualquer pessoa, né, tem as suas dúvidas, as suas perguntas. Mas vamos ler um pouquinho lá o que Tiago, no Novo Testamento, fala sobre isso. Deixa eu ver quem chegou aqui para não leu.
O Derson, pode ler esse versículo 26 para nós, Derson, por favor? Se tiver em condições aí. Ó, tá um pouco de barulho, mas vou tentar aqui. Beleza. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tudo bem. Tem outro versículo aqui que eu gostaria, Alma 40:11. Bora ver o que o livro de Mormon fala um pouquinho sobre isso. Gleine, pode ler para nós? Eu posso. Ora, Pode ler, vou me organizar aqui. Pode ler. vai lá, Luiz, vai lá. Pode ler, Luiz. Tá bom. Ora, com relação ao estado da alma, entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Muito bem. Então, quando alguém perguntarem para vocês o que vocês entendem, o que vocês sabem sobre o que acontece quando uma pessoa parte dessa vida, a resposta está aí, né? A resposta está aí. O que vocês compartilhariam? O que seria mais fácil para vocês tentarem consolar as pessoas? Pode ser um parente de vocês, pode ser um amigo de vocês. Ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele já aprendeu outras coisas, né? Por exemplo, eu já ouvi algumas quando eu era mais jovem, eu na verdade entendia que as pessoas quando, por exemplo, minha mãe já é falecida há mais de 20 anos, né? Meu pai tem 4 anos que ele faleceu. Mas antes eu entendia que quando eles morreram, eles ficavam ali perto lá no velório, eles ficavam ali assistindo todos nós, e eles só subiam quando eles eram enterrados, né? Para mim, eles tinham que ver aonde era que eles estavam sendo enterrados, onde ia ficar o corpo deles para eles poderem ressuscitar depois. Então, eu entendia mais ou menos assim. Mas a alma, né, e acabamos de ler, define exatamente o que acontece, né? Ele volta logo, né, à separação e ele volta para o lugar, né, de onde Deus estabeleceu, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo aí, tá? A escritura aqui fala que ele volta, né, para Deus, que lhe deu a vida. Na verdade, tem um lugar reservado para todos nós, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu dei uma matéria para vocês no domingo. Não sei se alguém conseguiu dar uma lida. E se sim, quiserem compartilhar um pouquinho do que sentiram, do que aprenderam, esse é o momento. Vou abrir uns 2 minutinhos aí para vocês, já que eu dei, né, um dever de casa. Alguém gostaria de compartilhar? Se leu, claro, né? Mandei já no domingo, bem em cima. Ninguém? Tá bom. Se tiverem, se lembrarem, estejam à vontade. Agora eu quero passar um filmezinho para vocês bem curto. Gostaria que vocês prestassem atenção. É um resumo um pouco de tudo que nós já estamos falando. Vocês vão aprender também com esse simples vídeo. Vamos lá. Antes, eu acho que vai. Eu não sei se vai estar sem áudio, mas dá uma olhadinha para mim aí. Vocês também, porque eu. Todos nós sentimos medo. Tá sendo áudio? Medo do escuro, Tá, sim. Tá de ok. ficar sozinho, de não ser nada. E temos a tendência de temer o que não conhecemos.
E uma das coisas mais desconhecidas é a morte. Para muitos, esse mistério pode ser uma fonte de confusão, ansiedade e medo. Da nossa perspectiva, a morte parece um fim terrível e sombrio. Então vamos iluminar um pouco a vida após a morte. A morte, na verdade, faz parte do plano de Deus para nós. Antes de virmos a esta terra, vivíamos com Deus como seus filhos espirituais. Quando viemos para a terra, recebemos um corpo físico que podemos sentir, tocar e ver no espelho. Quando ficamos idosos ou doentes, nosso tempo aqui chega ao fim. Nós morremos, mas nosso espírito continua vivo. Esse não é o final da história. Nossa família, nossos amigos, todos aqueles que faleceram antes de nós estarão lá também. E uma das partes mais gloriosas do plano de Deus é que o nosso espírito vai se unir ao nosso corpo físico. Não assim. Um corpo ressurreto, perfeito. Você deve estar se perguntando como isso é possível. Por causa de Jesus Cristo. Por meio da sua ressurreição, ele venceu a morte, tornando possível que nós ressuscitemos também, cada um de nós. Assim podemos viver com Deus e as pessoas que amamos para sempre. Tudo faz parte do grande plano de Deus, um plano para a nossa felicidade, e é um plano maravilhoso. Então, se tiver dúvidas, não tenha medo de perguntar. Muito bom. Qual é o nome desse vídeo? Oi? Qual é o nome desse vídeo? Desse vídeo, eu posso te passar depois. Se não me engano, é a vida após a morte. Uma coisa assim. Posso botar no grupo lá depois. Ok, tá bom. Tá? Eu vou passar mais um agora, mas vocês perceberam, né? Aí, as questões importantes do Evangelho, né? Alguns pontos importantes. Naquele bonequinho que estava lá, morreu idoso. Opa, ele vai ressuscitar na sua perfeita forma, né? Então, a gente entende que eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz. Eu vou ficar muito feliz quando eu ressuscitar, quando eu partir dessa vida e eu ressuscitar, e eu, assim, ver lá os meus 32 anos, meus 25 anos, não sei. Eu gostaria de ter essa aparência de novo, né? Mas é, isso é um princípio, tá? De fé. Tá bom? A gente está aprendendo aqui, e isso que é o interessante de todo esse contexto nosso, tá? As perguntas nós sempre teremos, mas a fé é que vai nos motivar a estudar, a ir buscar cada vez mais essa doutrina e esses princípios que o Evangelho nos proporciona, tá? Vou passar um outro vídeo para vocês agora, para a gente só, e vamos finalizar com ele. Deixa eu ver onde ele está, não é esse. Todos nós sentimos medo. Medo do escuro. Deixa eu passar ele. Este aqui. Este que eu quero. Membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam no céu e no inferno. Os Mormons, mais precisamente os Santos dos Últimos Dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam sim em céu e inferno. O entendimento dos membros da Igreja sobre o destino da alma humana após a morte baseia-se nos ensinamentos da Bíblia e de outras escrituras reveladas por Deus a seus profetas antigos e modernos. Vamos explicar. Ao falar sobre a vida após a morte com seus discípulos, Jesus ensinou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar.
Santos dos últimos dias acreditam nessa verdade de que a alma continua a viver além desta vida mortal. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou esse conceito aos coríntios, quando explicou sobre a ressurreição do corpo após a morte. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Assim também a ressurreição dos mortos. Os santos dos últimos dias concordam com Paulo que na ressurreição, cada um dos filhos de Deus será elevado a um dos 3 níveis ou graus de glória, comparáveis ao sol, à lua e às estrelas. Os membros aprendem mais sobre esses graus de glória por meio de revelações dadas por Deus ao profeta Joseph Smith, o primeiro profeta e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles acreditam que cada um desses reinos é um grau de glória que pode ser considerado um tipo de céu. Joseph Smith ensinou que o mais alto grau de glória, ou o mais alto grau do céu, é chamado de reino celestial e é onde Deus e Jesus Cristo habitam. Ele também ensinou sobre os reinos terrestrial e celestial. Até mesmo o menor reino, o reino celestial, é um grau de glória comparável à glória das estrelas distantes. Embora esse grau seja reservado àqueles que viveram com más intenções e com ódio das coisas de Deus, eles, no entanto, recebem um certo nível de glória de um Pai Celestial amoroso e justo. O reino terrestrial, com sua glória mais brilhante, comparável à da lua, é a recompensa daqueles que levaram uma vida honrada e boa, mas que nunca aceitaram completamente o Evangelho de Jesus Cristo. O mais alto grau de glória, o reino celestial, comparável ao esplendor do sol, oferece a recompensa de viver eternamente na presença de Deus e Jesus Cristo. Lá eles podem herdar tudo que o Pai tem. Somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos falar sobre isso. Após a morte, o que acontece com o corpo? Os santos dos últimos dias acreditam que após a morte, todos os que viveram na terra viverão para sempre, com um corpo físico aperfeiçoado e ressuscitado. Isso é o que eles querem dizer quando usam o termo imortalidade. É um dom do Salvador Jesus Cristo. Como resultado de seu sacrifício expiatório, sua morte na cruz e sua ressurreição, ele venceu a morte e abriu um caminho para todos os filhos de Deus ressuscitarem. Os membros da igreja acreditam ainda que, embora todos os filhos de Deus sejam abençoados com a imortalidade, nem todos receberão a vida eterna. E qual a diferença? O que significa a vida eterna? É uma parte importante da fé dos santos dos últimos dias e significa simplesmente habitar onde Deus e Jesus Cristo habitam e viver como eles vivem na mais alta glória do reino celestial. Às vezes também é chamada de exaltação. É a oportunidade de continuar progredindo, de se tornar como Deus e Jesus, e é uma recompensa para a mais alta fidelidade aos mandamentos de Deus. É para os que recebem a misericórdia de Deus devido à sua fé sincera em Cristo e do arrependimento por meio de sua expiação. O céu é a recompensa para as ações desta vida e o amor do Salvador Jesus Cristo por meio de sua expiação misericordiosa. O céu é dividido em 3 graus de glória, preparados por um Pai Celestial amoroso e por seu Filho Jesus Cristo. E o inferno? Os santos dos últimos dias acreditam no inferno? Sim, eles descrevem o inferno de 2 formas. Primeiro, é o local de espera no mundo espiritual pós-mortal, antes da ressurreição, para os espíritos daqueles que foram desobedientes na mortalidade. Para eles, esse inferno é um tipo de prisão, como a mencionada pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento. Ele ensinou que Deus criou um modo de o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado aos espíritos em prisão. Então, para alguns espíritos, o inferno tem um fim. Os santos dos últimos dias acreditam que todos os espíritos terão oportunidade de aceitar ou rejeitar o evangelho que lhes será ensinado. Dependendo de sua escolha, receberão nível ou grau de glória correspondente. Eles também se referem ao inferno pós-ressurreição como um reino de vazio absoluto chamado trevas exteriores, um lugar sem glória onde Satanás habita. Esse é reservado para uns poucos que já tiveram um entendimento completo da verdade e um testemunho pessoal do Salvador Jesus Cristo, mas que depois renunciaram a esse testemunho.
Apenas as pessoas realmente más vão para o inferno como destino final. O Pai Celestial ama seus filhos e há uma mansão de glória para todos. O plano de felicidade de Deus oferece um caminho para que seus filhos retornem e vivam com Ele. O caminho é o Evangelho de Jesus Cristo. É essa aspiração eterna de estar e ser como o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo que motiva os santos dos últimos dias a viver com um propósito e progredir, amar sua família e servir na comunidade, e seguir o Salvador de todas as maneiras. A crença dos santos dos últimos dias sobre o céu, o inferno e os graus de glória. Agora você já sabe. Irmão, você pode mandar esse vídeo também lá no grupo, por favor? Ah, tá bom, tudo bem. O céu, e Ah, ser como só voltar aqui. Então, a, o tema da nossa aula que nós iniciamos, o que acontece depois dessa vida, é toda essa explanação, esse conhecimento que hoje, em pouquíssimos minutos, vocês adquiriram. E vocês podem fortalecer isso cada vez mais. E eu digo mais, isso vai mudar o fato como eu e vocês, a gente encara a, a, a morte, né? A morte ela não precisa ser algo que vai deixar a gente muito mal. A gente entende que a morte, ninguém quer, assim, ninguém quer deixar, a gente tem que ir, mas ninguém quer deixar um ente querido ir, né? Vamos lá, isso é um fato, mas o conhecimento disso nos ajuda a aceitar, a passar por os momentos que nós iremos passar com essa ausência, porque é um elo, é um laço que o Pai Celestial nos deixou. Ele nos preparou para muitas coisas, mas, assim, a partida, eu não sei, a gente precisa passar por ela, mas a gente nunca está preparado. Por mais que a gente recebeu aquelas primeiras lições lá, na aula que a gente aprendeu sobre a pré-mortalidade. Ele explicou direitinho, mas eu entendo que a gente, desde lá, a gente nem estava bem preparado para aceitar essa parte do plano, né? Mas eu quero testificar para vocês que Jesus Cristo, ele possibilitou a gente vencer esses dois obstáculos que eles já não são mais uma pedra de tropeço, né? Eles fazem parte do plano e para o nosso crescimento a gente vai ter que passar por eles. Vai ter que morrer e viver novamente. E vamos continuar pecando, mas podemos nos arrepender e nos aproximar de Deus novamente. E aí nós vamos vencer essas duas mãos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Só uma dúvida, uma pergunta, na verdade. Pode Aquelas perguntar. pessoas que elas foram excomungadas e não se arrependeram, elas vão para as trevas exteriores ou não tem uma explicação para isso? Não, não, assim, tem sim, assim, o que a nossa crença, ela tá baseada assim, uma pessoa que ela foi uma liderança, um líder muito grande, muito importante, preeminente, como a gente fala, e aí ele, sei lá, não quis mais guardar os mandamentos, né? Quebrou os mandamentos mais altos aí possíveis, e aí ele vai para o conselho disciplinar e é excomungado. Se ele se arrepender, né? Se ele se arrepender, ele, ele volta, né? Isso tem acontecido diversas vezes. E as bênçãos prometidas a ele é restaurada novamente. Só que uma pessoa, quando ela é excomungada da igreja, ela precisa ser rebatizada novamente, tá? E se ela fez os convênios no templo, aquilo lá, sim, são restaurados novamente
àquela pessoa. E ali ela está apta, né, a seguir a vida dela de uma maneira pura e limpa. Isso que é a maravilha desse evangelho, tá? Lembra uma escritura que fala que os nossos pecados, por mais que eles sejam escarlate, o mais vermelho que for, assim, mais pintado que for, é mais ou menos assim que diz a escritura, como a escarlate, coisa vermelha, eles podem se tornar brancos como a lã. Então é possível, sim, né? Em trevas exteriores, como nós aprendemos na aula aí, né, no vídeo, é para aquelas pessoas que tiveram um conhecimento muito, muito elevado, muito alto, ou seja, eles tiveram uma experiência com o Salvador. É a mesma coisa que ver o Salvador e falar assim, eu não te conheço, eu não te vi, aquilo não foi real. Entendem isso? Então, a gente, hoje, na nossa condição, nós não temos como negar. E quando eles fazem isso, quando uma pessoa faz isso, ela nega o Espírito Santo. Esse é um pecado imperdoável, tá? É onde ele viu a glória de Deus e depois ele nega aquilo, né? É como se ele jogasse assim, não foi nada, não foi nada, nada de... O Senhor deu um privilégio para ele e ele assim só jogou fora. Então, as trevas exteriores, ela está reservada para essas pessoas. Aquele um terço, o destino dele já é ali. O que seguiram Satanás, aquele vai ser o mundo deles. E para aqueles que aqui nessa vida negarem, como eu falei aqui, o Espírito Santo, que é ter um alto grau de conhecimento, né, uma experiência muito grande com Deus e negar tudo isso. Tá certo? Deu para responder? Sim, obrigada. Muito bom. Ah, aquele discurso que eu dei para vocês, aproveitem, deem uma lida, anotem, rabisquem, e vocês vão aprender muita coisa com aquele discurso, tá bom? Eu queria só encerrar prestando meu testemunho, dizer que eu sei que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão no melhor lugar que vocês possam desfrutar de momentos incríveis nesse evangelho, né? Criar seus filhos, sua família, fortalecer dentro desses padrões elevados, né? Essa igreja realmente é como eu costumo dizer, a gente inicia, a gente não sabe, a gente está aprendendo, mas ela tem a tendência dela nos tornarmos a um padrão alto, né? Elevado, como o Pai Celestial e Jesus Cristo, eles são, né? Então, realmente, esse evangelho é para os corajosos, para aqueles que são esforçados, aqueles que não desistem, tá? E eles adquiriram testemunho, eles seguem em frente, tá? Foi assim no início, é assim hoje, vai ser assim amanhã, tá? Queria deixar essa aula com vocês, meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Eu vou colocar essa aula toda para vocês lá, tá? Vou tentar colocar os vídeos separados. Eu gostaria que, deixa eu ver quem entrou aí, fazer a última oração para nós. Luiz Paulo, você pode fazer a última oração para nós, Luiz? Posso sim. Obrigado, Bom, vamos lá. Amém. obrigado. Antes, não sei se você tem alguma coisa a reforçar aí, tempo é seu. Não, tudo certo, é isso mesmo. Tá? Só lembrando que nós Testifico. temos aula agora, né? Em seguida. Já vai começar agora, Livro de Mórmon. Para quem tiver interesse em Livro Janso, de nós Mórmon. temos uma aula hoje da Liahona, dos... Sim, Temos, né? 9 horas da noite, temos a Clássicos das Conferências. Hoje, Isso inclusive, vai mesmo. ser o Terra que vai dar aula. Ótimo. Vamos lá, vou assistir também. Isso aí. Um abraço, Obrigado, meus gente. irmãos. Abraço, jovens. Se vê na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.